Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nós estamos aí no propósito do estudo da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós já estudamos aqui o prefácio, nós já também estudamos aqui as ações de graça, a exortação à unidade, o amor em si. Dentro deste propósito, nós estamos hoje a estudar a mensagem da cruz, que vai do versículo 18 ao 25. E aí, Coríntios, a gente vai trabalhar bem profundo isso aqui, porque a gente vê que a razão do Evangelho de Deus, de Jesus Cristo, tinha necessidade de estar ali. Então, existia ali a obrigação. Apesar de muitos judeus terem sido expulsos de Jerusalém por causa do governo romano, então foram para Coríntios, que fica a cidade da Grécia, que era uma cidade muito próspera, era uma cidade de 2 portos muito bons, e ali eles foram para lá, começaram ali e tal. Deus viu que tinha necessidade de fortalecer aqueles judeus na fé, porque eles estavam num lugar livre de ações, ali tudo era normal. E nos tempos de hoje, ele pode dizer, a prostituição ali era, a ambiguidade também era muito grande, não tinha respeito, Então ali o amor era livre, pai casava com filha, mãe, aquela coisa animalesca, vamos falar assim. Então Deus, vendo aquilo ali, já levantou o apóstolo Paulo, nós sabemos disso, e deu essa responsabilidade ao apóstolo Paulo. Chegando lá, já tinha lá um judeu que já pregava o evangelho ali, já tinha conhecimento, ajudou Paulo foi ali, levou, pregou para eles, mostrando para eles o erro, tirando eles daqueles pecados, mas a vida religiosa pagã era muito forte. É igual hoje, a gente vê aí, no Brasil, na América do Sul e outros países aí, a situação é muito difícil, porque a gente tem que pregar o Evangelho. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade libertará, que é a palavra de Deus. E hoje muitas pessoas, ele é cristão, mas é Cristo mais um pouco mais uma coisa, Cristo mais uma coisa. E o cristianismo é somente Cristo, tá? E ali Paulo foi para lá. Paulo foi, pregou, ensinou, tanto quanto, se vocês viram a dor, o sofrimento do apóstolo Paulo pela região de Coríntios, você pode ver na primeira carta, na segunda carta, o que o apóstolo Paulo sofreu, para poder ali ajudar a fazer a obra, para salvar aquele povo ali, para tirar aquele povo da prostituição, tirar aquele povo do inferno, vamos falar assim, fazer Cristo ali. Então a situação é essa daí, de Cristo vivo no meio daquele povo. Então você vê, dentro desse sentimento, eu convido a você a abrir a sua Bíblia para nós estudarmos juntos, aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 25, tá? Vamos aqui fazer a leitura, depois nós faremos a oração, Então convido a você. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está, ó sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não me conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da
pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Dentro desse sentimento, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Pai, te agradecemos por estarmos aqui nessa noite. Entregamos nas nossas mãos os nossos sentimentos de desejo de aprender mais de Ti, e que neste momento o Senhor revela a Tua verdade aos nossos corações, para que nós possamos sair daqui alimentados de conhecimento e sabedoria, diante do Teu poder e da Tua graça. E essa palavra, vinda do Espírito Santo de Deus, nos meus lábios, seja para o crescimento da Tua igreja, para o conforto do coração dos meus irmãos, e que o Senhor tenha liberdade em me usar, em me capacitar, para que eu possa servir o Senhor como um homem santo diante da Tua graça, e para que os Teus santos também se alimentam da Tua verdade, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, nós vamos aprender mais, como está dizendo aqui, nós podemos ver que a sabedoria do homem não representa nada para Deus, nada. Nós, na verdade, não somos sábios. Nós temos que deixar de procurar a sabedoria para nos firmarmos na obediência e temor à palavra de Jesus. No versículo 18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Ela é o poder de Deus. Por isso que nós vivemos pela fé, vivemos da fé. Como a própria palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O apóstolo Paulo estava dizendo para eles: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, porque muitas pessoas até hoje não acreditam que Jesus recebeu os nossos pecados quando foi batizado, andou com ele, fez justiça na cruz do Calvário, e ali ele pagou, ele cumpriu. Ele disse para o Pai: está consumado, não existe mais nada a fazer. Então eu tenho que crer, você tem que crer, não em mim, mas na palavra de Deus. Então ele estava dizendo aqui para os gentios, que para muitos era loucura, mas para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, era o poder de Deus. Acabou. Por isso que às vezes a gente luta, e as pessoas ficam aí achando que existe algo errado, algo maligno. Não, a nossa luta é constante. Nós continuaremos a viver as dores de Cristo até o momento de nós estarmos com Ele. Então aí depois nós vamos estar com Ele, Ele vai nos levar ao Pai, vai nos consagrar ao Pai. Entenderam? Então ele diz mais aqui: onde está o sábio? Por quê? Porque na Grécia ali, vocês sabem, as cidades de Atenas, tinha ali os grandes pensadores, e cada um queria fazer a sua ideia, colocar a sua forma, a liberalidade sexual, a imoralidade depravada, e essa vida, e desconhecendo a presença de Deus, desconhecendo os princípios cristãos, querendo, lá já tinha tudo aprovado, lá já era normal. Lá era normal se andar numa conduta diferente. Tinha aí os deuses do amor, deuses do dinheiro, da riqueza.
Deus isso, daquilo. Lá não tinha, irmãos, respeito para uma criança, não. Lá era um ser natural, passivo de sexo, como um adulto, uma adulta, entendeu? Então hoje é a mesma coisa, parece que a gente vê, que a gente vê muitas coisas dessa natureza, no sentido de uma falta de respeito com as coisas de Deus, né? As pessoas aí afrontando Jesus, porque hoje nós temos isso aí. Quando a gente prega a palavra da verdade, as pessoas dizem, não é assim não. Jesus é bom, Jesus é piedoso. Eu costumo dizer, Jesus é bom, reto e fiel, e justo também. Então nós não vivemos para podermos cultuar favor para Jesus. Nós vivemos para viver uma vida em santidade para Jesus. Essa que é a verdade. Por isso que nós temos que ensinar os nossos filhos dentro de casa. A família tem que estar na igreja. Eu sempre defendi e defendo o princípio da casa da uma só igreja, porque há um só ensinamento, há uma só direção, há um só propósito. Já quantas vezes um numa igreja, outro no ministério, outro no outro, as coisas ficam conflitantes. E ao invés de ter a luz, já ali tem as trevas. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não? Ele está perguntando, pois está escrito, destruirei a sabedoria do sábio e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Hoje, muitas pessoas que estão aí pregando o Evangelho não estão preparados para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Eles estão preparados para pregar o Evangelho de autoajuda. Não? Aquele evangelho que é natural, de uma palavra de conforto, não? Da carne, mas não prega a essência da palavra que é Espírito. Não? E aí a gente vê as pessoas mandando em Deus, não? Ordenando a Deus, exigindo de Deus. Não? Muitos dizem que tem direito, muitos orientam e dizem assim, exige os seus direitos, determina. Não, isso é errado. Nós temos que obedecer, nós temos que buscar em Jesus, nós temos que estar sabiamente em comunhão com Jesus. É isso que nós precisamos. Outros dizem não pode comer carne de porco, outro não pode fazer isso, outro diz não pode trabalhar no sábado. Então aí você vê, outro se aproxima com astúcia para poder às vezes desviar o irmão da fé, para levar o irmão. Outro diz que tem vida, né? Isso ali, que a pessoa reencarna várias vezes para poder purificar seus pecados. Então você vê que isso tudo é astúcia diabólica, irmãos. É quase a mesma coisa do passado, como nós vimos aqui. Então nós precisamos ser incisivos, determinados. Não é que nós não gostamos de fulano ou de Beltrano, não, nós não aceitamos o ensinamento errado, a persuasão errada, o desvio do Filho de Deus para o caminho das trevas. É o que nós não aceitamos, irmãos. Então essa que é a verdade. E o apóstolo Paulo diz mais, aonde o vendedor desse século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Irmãos, tem a passagem de Eclesiastes que diz, né, que nós trabalhamos, vivendo trabalhando debaixo do sol. Assim tem muitas pessoas que trabalham de uma forma sem perspectiva da eternidade. Elas hoje trabalham, ou que vão na igreja, que eu quero me expressar, como às vezes um pé de couve. Ele nasce, fica bonito e desaparece ali mesmo. Vai para a panela, toma fogo, né? E assim vai as coisas sendo destruídas. Ele não tem mais condições de nada mais. Então nós vemos isso. Essas coisas são trabalhos vazios, fúteis, onde as pessoas estão querendo
ter salvação, por ser bonzinhos. Quantas pessoas dizem, não, eu faço a obra, eu ajudo o pobre, eu ajudo isso. Bom, isso é questão de humanidade, mas não é questão de santidade, não é questão de agradar a Deus para a salvação. Essa que é a verdade. Então nós temos que ter essa sabedoria. Nós sabemos, irmãos, que tem ministérios que faz o balanço de quantas almas eles têm que ganhar por ano, qual o número de pessoas que eles têm que converter dentro da igreja. Outros levam o sentimento cultural, regional, para dentro da igreja. A igreja, irmão, ela é uma coisa que ela é intocável. Ela não pode viver dos sentimentos da região, não pode, ela tem que viver o sentimento da palavra de Jesus Cristo. Essa parte de cultura, ela não faz parte da igreja. A palavra de Jesus é a Bíblia. O que compõe a igreja de Jesus? A palavra. Jesus é Espírito, o Espírito Santo dos irmãos. Essa que é a verdade que Paulo está dizendo aqui. Então vem a pergunta, ele pergunta, aquele povo que estava ali desfazendo, dando dificuldade para implantar o Evangelho de Jesus, ele pergunta, aonde está o sábio? Aonde está o sábio? Sábio de quê? Aí ele continua, onde um escriba? Onde um inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Sabedoria do mundo para nada vale, irmãos. Não, só a sabedoria divina, só a sabedoria do alto, só a sabedoria de Jesus, irmãos. Nossa sabedoria para nada serve. A nossa sabedoria vai ser diluída junto com o corpo, voltará a ser pó. Mas a de Deus não, a de Deus se eternizará. É isso que precisamos. Nós temos que deixarmos muitas vezes o sentimento de orgulho, de soberba, de modismo, estar na presença de Jesus. Não adianta você estar todo domingo, toda quarta, toda terça, ou de segunda a sexta na igreja, mais de sábado e domingo, e você não está fazendo a vontade exata das coisas de Deus, de Jesus, não vai te adiantar nada, você só está fazendo exercício. Mas se você estiver voltado ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, aí é outra coisa. Mas o que adianta você estar aceitando revelação, aceitando profecia do homem? Do homem. Porque Jesus disse que só acontecerá quando ele voltar. Não adianta você determinar o nome de Jesus, porque você está determinando o nome de Jesus, mas quem faz a ação é Jesus. O Deus Jesus que faz a ação, não o nome dele. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Essa que é a razão, essa que é a verdade. E ele diz mais ainda, visto no 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Você vê que o povo ali faltou sabedoria no povo do mundo da época de hoje, e ninguém aceita Jesus como ele foi, como ele é. Faltou sabedoria para ele conhecer, obedecer e servir a Jesus. Essa é a verdade. Por isso que tem muitas pessoas que vão para a igreja, que eles chegam lá, expulsam demônio, tira demônio, manda o demônio embora. Por quê? Porque elas não fazem parte do corpo santificado de Jesus. Caem nesses laços. Ao invés de entrar pesado e sair leve, entra pesado e sai mais pesado ainda. Por quê? Porque aborrece a vontade de Jesus. Jesus
mesmo diz isso. Nem todos que dirão Senhor, Senhor, herdarão o quê? O reino dos céus. Por que ele diz isso? Porque ele já sabia que ia ter isso. Aí ele diz mais: aprove a Deus a salvar os que creem, pela loucura da pregação. É a pregação. Deixa essas coisas de lencinho, deixa essas coisas de santo, deixa essas coisas de uma ilha, deixa essas coisas aí e vem para a palavra santa de Jesus. É só a palavra, é só Jesus que salva. Mas e por que tem essas religiões? São seitas, irmãos. Tudo que não é Jesus puro, irmão, é seita. Se tem Jesus e mais alguma coisa, você pode saber que é seita. Agora é só Jesus. Eu vivo por Jesus, obedeço a Jesus, amo por Jesus, eu creio em Jesus, e tudo que eu tenho é Jesus. Isso aí é uma igreja que mora o Espírito Santo. Você precisa de sair dessa inocência fútil que você vive. Vem para Jesus, crê na palavra. Você tem olhos santos para poder ter aqui o entendimento, o discernimento da palavra. O salmista diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará por você. Você muitas vezes hoje está sendo discípulo de ministério, você está sendo discípulo de pastores, mas você não é. Você tem que ser discípulo de Jesus. É isso que você tem que ser. Crer só em Jesus. Não há salvação em outro a não ser Jesus. Essa que é a verdade. E ele diz mais: porque tantos judeus pedem sinais. Por que os judeus pedem sinais? Faz isso, faz aquilo. Irmão, testemunho não leva ninguém à salvação, não. Se você está indo na igreja porque vive dando testemunho, você não vai ser salvo, não. Porque quem vai salvar é Jesus. Mas Jesus operou lá dentro. Eu não tenho, ele vai operar em você, mas se você não precisa de estar preso em um determinado ministério por causa de testemunho, não. Não é por causa de muleta, não é por causa de arquivo, de mensagem, né? De vídeo. Não é por isso, não. Às vezes Jesus nem passou. Às vezes o diabo que está fazendo esses milagres para poder permanecer com você e levar mais pessoas para ele. Mas ele é o quê? Ele é astuto. Ele age para poder apanhar os incautos. Você não precisa de comprar a bênção. Você não precisa de pagar pela bênção. Qual é a bênção? Sua salvação. Crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e tua casa. Só crê. Obedece. E ele diz mais aqui no 22: porque tantos judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Muitos daqueles sábios da época ficaram em volta de Jesus, querendo adquirir conhecimento, sabedoria de Jesus, porque eles não tinham visto ainda um homem tão sábio como Jesus era. Por isso que Jesus era odiado por eles, como é odiado às vezes por muitos hoje ainda, porque a palavra dele é a verdade. No 23 diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado. Nós pregamos aquele que tirou o seu pecado. Você não agradece e não podemos fazer nada, mas você deveria reconhecer. Essa que é a verdade. Somente Jesus. A palavra da verdade dói. A palavra da verdade machuca. Mas a palavra da verdade salva. Eu não incomodo. Porque de ter 2, 3, 5, 10, 20, 30 pessoas na igreja. Porque as que estão na igreja, elas são de Jesus.
são discípulos de Jesus. É verdade. Elas não estão na igreja por causa de mim, elas estão por causa da palavra da verdade. Então elas não são meus discípulos, elas são discípulos de Jesus. Anda na obediência de Jesus, obedece a Jesus, e ainda segue mais. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para quem? Para os judeus, loucura para os gentios. Quantas vezes a gente fala, os outros falam comigo, não, irmão, a gente não pode. Tem um dito popular da minha região que diz: quem com porcos se mistura, farelo come. Às vezes a gente fica mais separado das pessoas, os outros chamam a gente de orgulhoso, de soberbo, tá? Então é melhor a gente viver sozinho, irmãos, do que andar misturado. Eu prefiro, tanto quanto eu não prego em qualquer altar. Não. Eu não discuto a palavra de Jesus em público. Não. Porque a palavra de Jesus tem que ser estudada, trabalhada. As pessoas têm que vir aprender. Não querer bater boca, não querer discutir, não querer dar espetáculo. Não. Essa que é a verdade. Temos que ter temor pela palavra de Jesus. E ele diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de quem? De Deus, irmãos. Busque a sabedoria na palavra, no livro santo. Busca, se entrega. Deixa de modismo, deixa de querer aparecer. Seja humilde, porque do jeito que a gente vê muitos aí, não vai ter dia da salvação para eles, não vai ter dia da condenação, porque eles não conhecem Jesus. Cara, o tempo todo na igreja, de manhã, de tarde, fizeram muita coisa, mas Jesus vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, hipócritas. Essa que é a verdade. Então no 25 diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Eu, quando me converti com sede da palavra, o tanto quanto eu estudo até hoje, para mim poder cada dia saciar a minha fome de Jesus. Eu tenho fome, eu tenho sede, ele diz, que ele me dá da água dele, que ele me dá do pão dele, e eu estou comendo do pão que ele está me dando, e eu estou bebendo da água que ele está me dando, e eu estou aprendendo com ele, e vou aprender mais com ele. Isso eu tenho certeza. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, nós temos que ser humildes, nós temos que reverenciar Jesus Cristo, nós temos que ver que através da palavra, da pregação do Evangelho, é que nós somos salvos. Não há salvação em outros a não ser em Jesus. Essa que é a verdade, amados. Agora nós podemos fazer aqui uma reflexão do que foi pregado até agora. Você pode fazer. Você que está ouvindo a palavra, que não tem aquele temor por Jesus, você que tem ainda aquelas coisas da idolatria, do paganismo, é hora de você refletir essa palavra. Você quer estar naquele bloco que Jesus está dizendo que apartai-vos de mim, que eu não vos conheço? A oportunidade Ele está te dando de você conhecer a verdade, de deixar esse mau caminho, se arrepender
deixar-se de seitas, de trocar Deus, trocar o poder de Jesus por o de uma rosa, trocar o poder de Jesus por uma vela, trocar o poder de Jesus pelo nome de um santo ou de uma santa, obedecer a Jesus, crer na palavra de Jesus. Essa é uma oportunidade. Você pode estar caminhando a passo largo para longe de Jesus. É hora de você parar nessa caminhada. Faz como o profeta, senta agora. Jesus vai te dar água, Jesus vai te dar pão para você se alimentar. Ele te deu agora água, Ele te deu pão agora através dessa mensagem. Se alimenta. Ele vai te colocar no lugar para você se purificar, se arrepender e moldar o seu coração aos princípios da palavra dele. Daqui a Afonso Cláudio, aqui na região vizinha, você sentindo, venha participar, venha conhecer a palavra da verdade. Nós estamos aqui ensinando a palavra dia de quarta-feira, às 7 horas da noite, de domingo, às 7 horas da noite, 19 horas também. Então a oportunidade de você conhecer a verdade, ter um encontro com a palavra genuína de Jesus, esse é o momento, essa é a oportunidade. Às vezes você tem andado tanto de ministério em ministério, de porta em porta, chegou a hora de você conhecer a verdade. Se arrepende, se volta a Jesus, aproveita hoje, aproveita agora, faça isso. E você que já diz que é convertido, está na presença de Jesus, vê o que tem passado na sua igreja. Sua igreja é a igreja da palavra de Jesus, é uma igreja que tem o temor da palavra de Jesus, ou é uma igreja que é Jesus mais alguma coisa? Pensa nisso. Pensa nisso. A igreja, templo, barra, tijolo, pode ficar aí. Para você, como igreja de Cristo, pode de uma hora para outra ser chamado. E como você está? Está na verdade da palavra dele? Você está pronto para ter um encontro com ele? Essa que é a verdade? Então você pensa, vê o que a palavra, prega o Evangelho, ajude quem prega o Evangelho a pregar o Evangelho, facilita, ajuda, une-se a ele. Cuidado. Eu não estou falando cuidado para a carne, não. Eu estou falando cuidado, você é responsável pelo Espírito que Deus te deu. É você o tutor dele. Jesus é o que guia ele. Ele é preciosidade para Jesus. Então, meu amado, pensa nisso. Vê como é que você está com Jesus. Vê. Conheça a verdade. Não vai ser discípulo de homem. Não vai ser discípulo de ministério, não. Seja um discípulo de Jesus. A sabedoria humana para nada serve. Não, só a sabedoria de Jesus. E para você, que nem pensou nada ainda, que acha que tudo é normal, empreste agora um tempo a Jesus e ouve essa mensagem toda. E faz aí agora a sua análise e põe-se diante de Jesus. Coloque seu coração, observa, comece a analisar o ar que você respira, comece a analisar as flores do campo que são tão belas, mas de repente elas murcham, secam e acabam. Lembra da época da safra, que dá flores, que dá bons frutos, mas de repente acaba tudo.
acabam as flores, vem o fruto, sai os frutos, se torna a árvore sozinha. Precisa de mais cuidado. Olha para isso. Coloca-se diante de Jesus neste momento. Essa graça de Deus. Amém? Vamos agradecer a Jesus? Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor pôs no meu coração para dizer. Palavras até muito pesadas, mas eu obedeci ao Senhor. E assim eu quero sempre estar junto de Ti, para poder te servir, para poder o Senhor ter nos meus lábios a disponibilidade de disponibilizar a Sua palavra para todas as pessoas, Senhor. E que minha fé se firme cada vez mais, e que a fé desse que ouviu essa mensagem também, Senhor, cresça, para que ele possa servir da benevolência, da misericórdia do Senhor para com ele, e fazer parte do Teu reino, Senhor. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, Seu amado Filho. Amém.